Saudações a todos, ao conhecido e poderoso público. Bem, este episódio pode ser chamado tranquilamente de Zelensky ficou furioso, porque ele fez uma série de declarações que antes ninguém esperava dele. Era até assustador pensar que, se alguém dissesse algo parecido. Mas ao que parece, nos dias de hoje já não há mais nada assustador. Escalada após escalada, e assim vai até o fim, não é à toa que o relógio do juízo final está lá, ticando. O que ele disse, Zelensky? Vou falar agora, mas antes vou mostrar para vocês um vídeo, e vou mostrar completo, de um dos cidadãos da Ucrânia, que está fugindo desse mesmo país. Mri, este é o país dos sonhos, ele está agindo de uma forma especial. Bom, enfim, vamos ver como ele está agindo. Dá para falar sobre isso por muito tempo. Parece que está saindo silenciosamente da Ucrânia. Algum tipo de... Bom, aqui não dá pra ver, mas claramente é um homem. Já que para mulheres não faria sentido fugir da Ucrânia, nesses tipos de aeronaves, não. Isso é um parapente. Acho que sem motor, apenas pela força do vento, pela resistência do ar e assim por diante. E coisas do tipo. Tudo isso pareceria calmo e tranquilo se não fossem alguns sons que se ouvem por perto. No parapente estou atirando nele. Então vamos tentar ajudar o autor a entender, em 3 tentativas, quem está atirando. Talvez sejam alguns caçadores, caçando ursos ou texugos em algum lugar por aí. Talvez sejam ações militares em algum lugar lá na Transcarpátia, embora aparentemente não deveria ser. Provavelmente, quem atira são os guardas de fronteira, e não na fronteira leste, mas na oeste, onde teoricamente não haveria motivo para proteger nada. Pois é, claro. Pode ser que alguns romenos ou poloneses estejam tentando entrar na Ucrânia para aproveitar o regime democrático, mas me parece pouco provável. Provavelmente alguém tentará atravessar, como aquele do parapente indo para o oeste. E aí surge a pergunta, que tipo de proteção de fronteira é essa quando atiram nos próprios cidadãos e tudo isso passa despercebido? E hoje eu encontrei uma informação de que, infelizmente, muito provavelmente ele foi mesmo morto. E sobre esse piloto de parapente, isso são apenas rumores. Não há confirmação, mas foi isso que eu li hoje. Resumindo, é simplesmente assustador. Nem sei como comentar, só expresso meus sentimentos a quem passou por isso. E hoje no chat recomendaram, aliás, no chat onde há outras notícias e vídeos sobre esse assunto, você pode se inscrever usando esse código QR aqui. Aponte a câmera do celular ou tablet para o QR Code e acesse na hora. Ou na descrição do vídeo tem um link, também direto para o canal do Telegram que eu mostrei para vocês. Então, os usuários do canal recomendam usar mesmo os parapentes motorizados, que são muito mais rápidos. Sinceramente, não lembro como eles são chamados lá, mas isso não importa tanto. Acho que entenderam o principal. Então é isso aí. O país dos smartphones, o país dos sonhos, um centro democrático ou é um centro democrático? Aqui cada um escolhe o nome, o epíteto, a metáfora para si mesmo. Bem, vamos direto ao ponto e ao principal objetivo deste vídeo. O que aconteceu com Zelensky? Por que eu dei esse nome? Não ao Zelensky, mas ao vídeo. Bem, o fato é que primeiro, Zelensky explicou por que passou a ameaçar Lukashenko. E vale lembrar que ele afirmou que ao longo da fronteira da Bielorrússia com a Ucrânia, foram instalados alguns radares juniores, que ajudam a Rússia a monitorar as ações da Ucrânia. Algo assim. E se Lukashenko não remover esse equipamento de radar dentro de uma semana, então a Ucrânia vai removê-lo sozinha. Bem, vocês entendem o que isso significa. Ou seja, isso significa que algumas ações militares serão realizadas no território de outro país. Basicamente, está dito de forma bastante clara aqui. E até existem gravações em vídeo, onde Zelensky também declara isso para uma certa jornalista. Tudo isso parece extremamente estranho. Nós passamos para a fase de sinal público. Isso significa que se ele não fizer isso com eles, nós faremos. É isso. Só resta se surpreender aqui. Zelensky diz que passamos para a fase de discussão pública de tudo isso. Se ele, ou seja, Lukashenko, não remover esse equipamento de radar, então a Ucrânia vai remover. Mas como exatamente? Isso é um ataque ao território de outro país, com todas as consequências. Ou seja, uma declaração de guerra ao estado vizinho. Esse país já está em guerra com um. Declarou guerra por conta própria.
Agora Zelensky está se preparando para declarar guerra ao aliado desse país. Bem, de modo geral, é uma situação extremamente interessante. Vai se resolver em uma semana. Ou eles ou nós. Até agora, Naraz não respondeu à declaração pública. Bem, eu não tenho nada. E aqui é muito estranho. Aliás, bem, com o Zelensky, ou seja, a jornalista pergunta se há alguma declaração do lado da Bielorrússia. E parece óbvio o que ela está dizendo. Ou seja, Zelensky fez uma declaração dizendo que não vão me tirar. E eles, dizem que vão tirar. A jornalista pergunta se há alguma declaração do lado da Bielorrússia. Zelensky responde: não tem nada da minha parte. Eu não tenho nenhuma declaração. Que declaração? Talvez, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Для самого на свое собственное заявление. Como assim? Isso tudo parece muito estranho. E parece que a entrevista também é muito estranha. Isso é a primeira coisa. Aqui ele ainda acrescentou tudo isso e disse para Lukashenko que ele pode guardar os pedidos de desculpas para si mesmo. Assim mesmo, com coragem. Segundo Zelensky, Lukashenko deve não só falar, mas também demonstrar a desescalada e demonstrar não apenas com palavras. O me desculpe, ele pode guardar isso para si. Ela já não vai funcionar no segundo dia após o início da guerra. Eu sinceramente fico perdido. De novo, com o que está acontecendo, na verdade, sobre o que é isso. Eu não entendo o que ele está dizendo. Depois ele disse que por meio da inteligência e do SBU, Alexander Lukashenko era informado sobre a necessidade de mostrar ações concretas. Passo 1. Sem suporte técnico, apoio direto ou retransmissores. Desligue, remova e prove que foi feito. Assim, encerraremos a questão. Diz Zelensky, como já declararam várias vezes, já superamos esse aviso público. A seguir, o trecho da entrevista que mostrei para vocês. Se ele não remover, nós removeremos. O que acontecer em uma semana, enfim, e assim por diante, e etc. Aliás, tem uma coisa, novamente no canal do Telegram, eu mostrei aqui uma mensagem. Não sei até que ponto é verdade que a liderança da República da Bielorrússia decidiu bloquear a operadora russa de telefonia móvel MTS. Aqui eu não sei até que ponto isso é verdade. Quem está na Bielorrússia, por favor, escreva. Bom, me parece que isso é algum boato e nada parecido com isso aconteceu. Acho que Lukashenko simplesmente vai ignorar tudo isso até o último momento. Bom, e aí, como dizem aqueles sinceros anglo-saxões, let it be. Depois o que acontece depois... Zelensky está brigando. Enfim, Zelensky agora brigou com todo mundo. Brigou com a Hungria, brigou com a Eslováquia, já faz tempo que brigou com Belarus, mas no geral já faz muito tempo. Agora com Trump, naturalmente também brigou e segue brigando. Ainda tem a Polônia, dizendo que, vejam só, a Polônia, na pessoa do presidente polonês Karol Nawrocki, o humilha. Por que o humilha? Porque é uma questão dolorosa para a Polônia. A questão do massacre de Volhynia e da UPA, ele transfere para lá. Para discutir com a Ucrânia. Pedem que vocês convidem o guerreiro, não Zelensky, pelo nome daquela organização que de fato matava e cometia genocídio contra os poloneses. Zelensky diz que isso humilha. Prefiro não comentar, mas há um artigo sobre isso. Zelensky afirmou que Nawrocki está seguindo os passos de Orbán, e que a política do presidente da Polônia lembra justamente a de Orbán. Acho que Zelensky vai conseguir fazer com que qualquer líder de um país europeu siga os passos de Orbán. Esse modder já foi, aliás, especialistas em húngaro me disseram que no húngaro toda a ênfase está na primeira sílaba, então o correto é dizer modder. Alguém aí disse que deveria ser modern? Mas aqui cada pessoa tem uma opinião diferente. Como eu não deixei passar essa palavra, vou pronunciá-la. Há quem seja a favor, há quem seja contra, mas isso não é o mais importante. A favor. O principal é que na declaração, Zelensky afirmou que o que Orbán fez é algo ruim. Ele acredita que isso vai acabar mal, destacou o presidente ucraniano. Anteriormente, Nawrocki decidiu. Eu lembro, para que serve toda essa confusão da Ordem da Águia Branca? Depois disso, todos os ucranianos, em qualquer status, até mesmo o assistente júnior do zelador-chefe, possuem algum tipo de prêmio. Da Polônia. De repente, começaram a recusá-las. Não por dinheiro, não por falta de prêmios, nem por algum tipo de preferência, mas começaram a devolver suas medalhas e a publicar isso em massa no Facebook. Bem, aqui só resta expressar profunda preocupação. Aqui vou fazer o papel dele e expressar constantemente profunda preocupação. Porque, bem, isso é uma vergonha alheia, eu moro na Espanha, só para lembrar, e mais uma vez, tudo bem, vamos sentir um pouco dessa vergonha alheia espanhola por causa disso, porque realmente é vergonhoso. Tudo bem,
O Zelensky decidiu fazer alguma coisa, mas por que vocês fazem isso também? É especialmente engraçado quando o Kutymar, que não tem nada a ver com todos esses cidadãos, também está envolvido nisso. Como eu disse, até prefeitos de vilarejos com 3 casas começaram a recusar essas honrarias. Como se isso importasse para os poloneses. Eles nem ligam, tiraram a honraria. Seria diferente se vocês tivessem recusado voluntariamente antes. Ok, mas assim, foi o próprio presidente da Polônia que tirou todas as honrarias do presidente da Ucrânia. E eu acho que ele realmente não se importa nem um pouco com isso. Isso é só fachada. Esse lance de alguns ativistas começarem a recusar as honrarias, tipo quando faziam greve de fome. Zelensky alertou. Ao mesmo tempo, a elite política polonesa usa isso e o ódio para aumentar sua popularidade. Que ódio? Por que ódio? Bem, ódio, bem, perguntas dolorosas. Assim como, por exemplo, para a Ucrânia, o Holodomor, e lá o diretor, e não unificar o Museu do Holodomor, mas procure no Google, diretor do Museu do Holodomor Ucrânia, e você vai se surpreender. Deixe nos comentários sua opinião sobre isso. Assim como o Holodomor é uma questão dolorosa para a Ucrânia, os poloneses também têm uma questão dolorosa. Essa é a tragédia de Volyn. Mas por algum motivo, a Ucrânia não tem medo de falar sobre o Holodomor, sobre isso, sobre aquilo. Durante e fora da guerra, pessoas morreram. Por isso devemos respeitar sua memória. E os poloneses, por algum motivo, na opinião de Zelensky, humilham Zelensky e a Ucrânia ao tentar homenagear a memória de seus antepassados mortos. Isso é tão estranho, eu não entendo. Talvez seja uma nova diplomacia ou alguma lógica que eu não compreendo. Algo especialmente distorcido. Bem, para ser sincero, eu fico perdido sobre o que isso pode ser. Ele nos escreve que sem a Ucrânia, ninguém pode proteger a Polônia em lugar nenhum. Segundo Zelensky, o aquecimento artificial do clima social e as tentativas de ganhar pontos políticos com o ódio, e aí novamente surge a questão de ganhar pontos com o ódio. Na verdade, não são poloneses, de modo algum poloneses, mas representantes de alguns outros países que são novamente esse mesmo centro democrático. Então, esse é um caminho errado, na opinião de Zelensky, que ameaça uma escalada perigosa. Quem com quem, afinal? Ele já declarou guerra à Polônia, depois da Bielorrússia? Eles estão ali perto, e de repente, 7 de uma vez só, o mundo deles é destruído. Bem, era assim o conto. Tipo, brigou com a Polônia, brigou também por causa da Polônia, e de uma só vez conquistou todo mundo, até com Nashir. E dá pra dormir tranquilo, dá pra fazer churrasco, dá pra tomar café em Yalta. Aliás, vamos falar de Yalta agora, porque lá também está acontecendo uma coisa meio pesada. Enfim, está rolando algo não muito bom. E além de tudo, o Zelensky fala sobre isso. Claro, também em vídeo. Ou seja, não é só o Lukashenko que faz avaliações e julgamentos, mas aqui também. Ele não esteve na Ucrânia, ele fala sobre apoiar a Ucrânia, mas ele não esteve lá. Isso é sobre o presidente da Polônia. Por que o presidente de um país que forneceu bilhões de euros e uma enorme quantidade de armas para a Ucrânia, além de ter recebido milhões de ucranianos, precisa estar na Ucrânia para apoiar a Ucrânia? Eu realmente não entendo. Mas como vemos, existe alguma lógica aqui. É como se não fosse geometria euclidiana. É algum tipo de lógica ilógica, talvez seja uma lógica quântica, ou talvez algo mais, ou até uma lógica pós-quântica. Pois é, temos alguns representantes marcantes. O primeiro-ministro já veio aqui várias vezes, a Polônia nos apoia. Ok, é uma alternativa. As pessoas já não apoiam mais. Os poloneses, justamente à luz de todas essas discussões e histórias do Zelensky e de outros líderes influentes, os poloneses já não apoiam tanto a Ucrânia. E não é tanto pelo comportamento dos ucranianos no exterior, mas sim pelo comportamento da liderança da Ucrânia que surge essa rejeição tão forte. Se os poloneses realmente se preocupam com a tragédia de Volhynia, o que é compreensível, pois na época morreram mais de 100 mil pessoas. De repente, isso é visto como uma humilhação, como se fosse uma falta de apoio à Ucrânia. Então, se vocês acham que a Polônia não apoia a Ucrânia, devolvam todos esses recursos que foram transferidos. Caso contrário, surgem muitas perguntas. Up to him. Anglicismo. Up to him. Caramba, quem está no YouTube hoje, eu também tenho um anglicismo super. Agora posso me orgulhar disso até a aposentadoria. Encontrar prioridades para onde ir, mas eu fui até ele, a primeira visita, o presente dele para mim ao apertar minha mão. Livros sobre a tragédia da Volhynia. Bom, se a pessoa não sabe sobre a tragédia da Volhynia, talvez realmente valha a pena dar um livro para ela ler, não tem nada demais nisso. É um presente. Bem,
Se Zelensky estivesse no lugar dele, ao invés de se indignar, ele também poderia ter dado algo assim de presente. Bem, sem ofensas, isso pode levar a certas reflexões. Isso se chama diplomacia. Ou seja, ninguém escreveu nada ruim sobre Zelensky em uma cerca na Polônia. Quero dizer, o próprio Nawrodzki. Bom, é improvável. Dei um livro de presente, o tema é esse, mas isso não é uma ofensa. Aqui virou uma bagunça, cada um falando uma coisa. Eu fui pra buraco, sim, nós não fomos pra buraco, eu não estou falando sobre isso, mas falei sobre isso em todo lugar. Toda a mídia da Ucrânia, quando Nawrodzki deu esse livro, escreveu sobre isso. Sobre isso, bem, Eu comentei sobre isso também em vídeo. Bem, quero dizer, você não fala, bem. Isso é simplesmente horrível e assustador. Tudo bem. Depois, o que Zelensky diz nesse momento? Ataques a Moscou. Justamente, Zelensky estava conversando com Trump sobre fazer a paz com a própria Moscou. De repente, descobriu-se que Moscou estava sendo bombardeada e Trump, naturalmente, caiu em cima de Zelensky. O que está acontecendo? Zelensky conta o seguinte, que ele controla operações de ataques desse tipo contra Moscou, mas que o fato de ter coincidido com as negociações com Trump foi pura coincidência. E vamos ajudar o autor a entender se isso é verdade. Escreva nos comentários o que você acha. A resposta mais original será mostrada no canal do Telegram, sobre o qual eu já falei. Ou seja, basta apontar a câmera do seu celular ou smartphone para esse código QR. E podemos começar imediatamente a discutir o melhor comentário sobre esse tema. O que diz Zelensky? Eu sabia da operação e controlo esses processos, mas não sabia o momento exato em que ocorreria. Pode coincidir com o encontro com Trump? Não, essa operação é planejada com precisão, pois é militar. Não é como se alguém dissesse, bombardeiem aquela refinaria. E aí, como se fosse uma ordem, eles obedecessem e só fossem bombardear 1 ano e meio depois. Não, existe um prazo definido. E se essa questão é importante, fica claro que Zelensky está supervisionando e verificando. Talvez não a cada minuto, mas com certeza a cada hora. E aí ele diz que não, nada disso. Eu não sabia, simplesmente foi assim, não como planejado. E aconteceu desse jeito. E ele também conta que absolutamente todos os amigos da Ucrânia, no G7, no grupo dos 7, sabiam que haveria um ataque a Moscou. Eles poderiam ter feito algo? Alguém foi contra? É absolutamente impossível entender. Mas Zelensky afirma que nós somos tão poderosos que contamos para todo mundo. Então isso é bem estranho, mas e daí? Vamos lá. Líderes poderosos. Por fim, vamos ver, porque entre eles também há aqueles que falam umas coisas assim. Eu simplesmente estou cansado. Não é nem que estou cansado, eu só fico surpreso. Mas como isso é possível? Falar uma coisa dessas, levar essa verdade direto para as massas, que talvez nem os óculos aguentem, mas temos, por exemplo, esse personagem aqui. Esse é o nosso milagre do diabo. Esse milagre deles, eles tipo, eu nem sei quem é, mas depois fica feliz. Esse é o Jern. Revistas, Kínia. Eu já ouvi demais desses feminativos. E esse cara loiro de cabelo pintado? Pra ser sincero, eu não sei quem é, mas vamos ouvir o que o cara de cabelo pintado tem a dizer. E diz ele não. E como dizem, informações de Igor, informações de um ucraniano comum. Ou seja, pro cara, o russo é o idioma principal. Ele fala russo em casa, com os amigos, nas entrevistas se esforça para falar ucraniano, mas a pronúncia é assim. As pessoas confiam e aceitam esses fatos. Eles se espalham ativamente, se espalham de forma ativa e insana, sem serem questionados. E os ucranianos ficaram indignados, eu não fiquei indignado. É nessas pequenas coisas que você pega a pessoa que, de novo, se posiciona como se diz, um defensor do ucraniano, ou seja, um lutador pela língua ucraniana, mas na verdade é russófono e eu. Não há nada de errado nisso, se eles não ficassem contando histórias sobre abandonar a língua. Nós, afinal, somos mais fortes. Agora, quando a gente começa, você ouve essa pronúncia, alguns russismos, e então... A propaganda russa também joga nisso, eles dividem a Ucrânia por muitos fatores, inclusive pelas atividades do TCK, e na verdade, em vez de aumentarmos a intensidade, estamos esperando decisões mais altas do Sr. Fedor. Que intensidade você pretende aumentar? Sinceramente, eu suspeito que aqui só... Bem, não vamos falar sobre isso. Sobre restaurantes e várias bebidas, vamos ficar modestamente em silêncio. Não vamos discutir isso. Sobre aumentar ou diminuir o teor alcoólico e todos esses procedimentos e adicionar várias receitas para aumentar o teor alcoólico. Mas aqui está o ponto. Acontece que não é o TCK que influencia os ucranianos.
que já odeiam esse TCK com todas as forças. Mas na verdade, é a Federação Russa que provoca os ucranianos por causa do TCK. De certa forma, é isso. Muito, muito estranho. Estranho, tudo bem, e eu não sei, talvez se eu pintasse o cabelo, se eu tivesse cabelo, alguém também diria algo assim, mas por enquanto vamos deixar pra lá. E depois ainda temos mais alguns líderes aliados. Mas, por exemplo, esse vovô aqui é ex-general do SBU. Ele costumava ter uma bandeira da Ucrânia, de cabeça pra baixo, pendurada na parede. Agora essa bandeira sumiu. Eu não sei, talvez tenha caído, talvez ele só não tenha notado em algum lugar, mas pelo menos na camiseta tem o tridente. E até mesmo a Shastlivaya, que entrevistou o elemento anterior e agora está entrevistando esse personagem. Um belo dia ou uma bela noite quando 8.000 drones voarem para a Crimeia. Sim. De 300 mil, como é, 200 mil já estão prontos, 3 milhões já estão a caminho ou quase prontos, como em Guerra nas Estrelas. Uma parte lá eu já nem lembro mais. E também os drones do vovô estão voando. Será que vai ter desses vamos bombardear? Todos estarão com cargas de combate. E com isso, mãe, não falo por boa vontade. Mas que cargas são essas? O que tem nos projéteis? Mas cargas, na verdade, então os drones explodem. Mas e aí? O que eles estão levando, afinal? Hoje eu estou meio... Esse episódio está meio estranho. Não importa quem você ouça. Eles estão levando umas verdades para as massas que você simplesmente não entende sobre o que estão falando. Do que fala o general ucraniano na ponte da Crimeia ainda... Ex-General. Respira e aos poucos, silenciosamente você segue por ele. Mas as pontes respiram. Acontece que é essa reviravolta que temos aqui. Mas eu entendo o que ele quer dizer. Estou só implicando. Mas mesmo assim... Estão retirando pessoas da praia, da Crimeia. Aproveitem para salvar suas vidas. Bom, aqui está óbvio para qualquer um. Está claro, eu já disse muitas vezes que provavelmente está sendo planejado um ataque à ponte da Crimeia e depois provavelmente à própria Crimeia. Aqui não precisa ser nenhum gênio. Como eu disse, até o menor ouriço no bosque mais remoto consegue entender do que estamos falando. É difícil prever as consequências. O que vai acontecer lá? Se vai ser uma linha vermelha ou marrom? Ou se realmente haverá alguma ação por parte da Rússia? Aqui é justamente onde fica meio assustador. Porque já estão planejando bombardear a Crimeia, já disseram que vão atacar com certeza, e provavelmente já estão atacando. Além disso, talvez até forças terrestres sejam enviadas para lá. Ou, não sei, talvez uns homens educados, só que agora do lado da Ucrânia. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Pelo menos a preparação está sendo muito intensa, está acontecendo com todas as forças. É por isso que o episódio de hoje é dedicado, como você pode ver, só a esse assunto. Bom, eu acho que valia a pena abordar isso de forma tão abrangente e completa, porque é uma questão bastante importante para o entendimento. E se você entender tudo isso, já pode planejar suas próprias ações. Então é isso. Espero que vocês planejem suas ações da maneira que for necessária para a sua própria segurança. Bom, é isso, tchau para todos. Diminuir a idade de convocação é algo muito simples, está bem evidente. Quanto às questões diretamente relacionadas à mobilização, à saída do país, sabe, em que, digamos assim, situação complicada estamos? Precisamos de pessoas, precisamos de equipamentos, precisamos de munição, precisamos de armas, e dizer que não precisamos e que devemos diminuir a idade de mobilização. Mas então vamos esclarecer tudo isso. E o que fazer com aqueles vários milhões que conseguem evitar ou subornar para não ir para a linha de frente? O que fazer com eles?